Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu costumo normalmente falar isso no nosso culto presencial, mas de qualquer maneira, se você está aí acompanhando os conteúdos, da nossa igreja, então seja bem-vindo de qualquer maneira. Então, domingo, 19 de abril, essa é a nossa aula da escola dominical, dando continuidade aí ao nosso livro Reforma e Reformadores. Nós chegamos hoje então na parte número 11, lição número 11, como você preferir. Nós vamos falar então sobre o Henrique VIII, essa figura aí interessante da Reforma. Você vai entender porque eu tenho um pouco de... será que é interessante mesmo, né? Ele é um sujeito que desperta interesse realmente, mas ele é bem diferente dos heróis que nós estudamos até agora. Certamente ele não foi um herói da Reforma, né? Ele é um sujeito muito controverso e tanto é que você já percebe aí pelo título, né? Então, Henrique VIII, exemplo às avessas. Então, querendo dizer que você, como cristão, deve seguir o exemplo de Henrique VIII ao contrário, né? Pega lá o que ele fez, nós vamos discutir algumas coisas da vida dele hoje, e aí a gente, em vez de fazer como ele, nós devemos fazer ao contrário, né? Então, de qualquer forma, nós estamos sempre aprendendo com a história, né? Então, Henrique VIII é um exemplo negativo. Um versículo aí que sempre aparece para nós iniciarmos é Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, que Deus abençoe a sua palavra, abençoe nossa aula, o professor e todos os alunos. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Aquele nosso alvo da lição. Então, nosso objetivo, nosso alvo ao final dessa lição é que o aluno seja capaz de saber. Saber o quê? Entender o papel controverso de Henrique VIII. Então, Henrique VIII ele teve um papel na história, com certeza, e foi um papel assim controverso. A gente vai tentar enxergar um pouco isso agora. Sentir. Alertar-se para o fato de que o homem não deve roubar a glória de Deus. Talvez esse seja o elemento principal daquilo que nós vamos tratar hoje, seja o exemplo principal desse exemplo às avessas que o Henrique VIII foi. Né? Essa questão de os poderosos, ou aqui no caso dele, né, os governantes, né, os reis, os governantes, invadirem esferas que são de Deus, né? E acabarem com suas ações roubando a glória que pertence somente a Deus. E o agir, né, compartilhar com alguém durante a semana a respeito de dar glória a Deus somente. Certo? Então, mais uma vez, que o Senhor nos abençoe na nossa aula agora. Aquele mapinha que a gente viu na aula anterior já, quando nós tratamos sobre o nosso reformador anterior aqui, que foi o John Knox. E então esse mapinha aí mostra mais ou menos como que caminhou a reforma na Europa, né? Eu coloquei ele para a gente localizar. Hoje eu usei aqui um recurso, porque o cursor não aparece, né? A gente vai aprendendo com essas coisas que são impostas para a gente, né? Então tá aí a região para você do Henrique VIII, né? Que era a Grã-Bretanha, a região da Inglaterra ali. Né? A Inglaterra é uma ilha, é separada, como você pode ver, da Europa, mas faz parte do continente europeu, né? Só que ela é uma ilha, né? Ela fica
ela acaba então ficando fora do continente, né, separado por um trecho pequeno ali de mar entre a França e a chamada Grã-Bretanha. Então você tem um trecho pequeno de mar aqui. E aqui embaixo, onde tem essa bolinha aqui, escrito Canterbury. Então essa aqui era a sede da igreja na Inglaterra, né? Reino aí do nosso personagem de hoje, o Henrique VIII. Tá ok? Então é nesse local aí que os fatos que nós vamos estudar hoje se passaram. Então, a Inglaterra foi berço do movimento protestante, de movimentos importantes, né? Movimentos protestantes importantes, como, por exemplo, os puritanos, os metodistas, os batistas, bem como de grandes homens de Deus como John e Charles Wesley, William Carey, Charles Spurgeon e John Stott. Entretanto, o início do protestantismo na Inglaterra não foi tão glorioso e nobre, mas movido pelo egoísmo de Henrique VIII. Então talvez seja interessante a gente falar um pouquinho sobre quem foi Henrique VIII. Ele foi um dos governantes de uma família importante ali, uma família nobre, né, uma família da dinastia real inglesa, que eram chamados Tudors, né? Então ele pertencia a essa casa monarca inglesa chamada de Casa Real dos Tudor. Então ele já vinha de uma sequência de reis aí. O pai dele era o Henrique VII. E ele é esse personagem então que nós vamos ver hoje, né? Ele nasceu em 1491 e ele morre em 1547. Ele é um sujeito bem confuso, ele foi casado várias vezes, né? E nós vamos falar então sobre ele, né? Agora, continuando aí. Ele morreu então com 55 anos, né? Como eu disse para vocês, né? A expectativa de vida era baixa naquele período. Então você vê mesmo um rei, um nobre aí que vivia cercado de todos os luxos, não tinha uma vida longa, né? Se eu não me engano, Calvino morreu com essa idade também. Calvino era um intelectual, né? Mas vamos lá então. Então essa questão de o Henrique VIII ser um exemplo às avessas, né? Que é a nossa imagem anterior, né? Então a defesa dos 7 sacramentos. Então ele respondeu os textos do que ele chamou assim, Lutero, né? Pequeno monge fraco, sem força, o mais nocivo em temperamento que todos os turcos sarracenos e infiéis de toda parte. Fecha aspas. Então ele fez essa declaração assim elogiosa, né, aí ao Lutero. Então ele fez ele comparou Lutero aos turcos, que era a ameaça mais assustadora da Europa naqueles tempos. Então olha só o Henrique VIII ele tinha uma noção muito deturpada, né? Continuando aí. Então, conforme o monarca inglês chamou o reformador, né? Ele chamou ele dessa forma. Por isso o Papa lhe dignou o título de defensor da fé. Que defensor da fé, né? Foi esse aí, Henrique VIII. Misericórdia, né? Então, já falei, né? Ele subiu ao trono em 1509, já envolto em polêmicas. Ele nunca se simpatizou com a ideia de Lutero, com as ideias de Lutero, mas também rompeu com a Igreja Católica por meio de várias atitudes. Então ele não gostava do Lutero
E eu não sei se nesse momento aqui ele já imaginava, talvez ele já tinha as intenções, né, de separar-se, mas ele queria talvez ele na sua mente ele pensava em preparar o terreno, né, agradando o Papa. Acabou não dando certo, se esse fosse o seu plano, né? Entretanto, Henrique VIII não defendeu a fé católica por muito tempo. Em 1534, ele rompeu com a Igreja Católica por meio de uma série de atitudes em defesa de seus próprios interesses. Vamos ver aí esses interesses do Henrique VIII. Então, o nosso livro aí, se você está com ele em mãos, se você não está também, dá para acompanhar aqui pelo que a gente está falando. Então, a primeira questão aí que eles colocam é a ansiedade. Então, esse texto aí, Lucas 12, 25, 26. E qual de vós, sendo solícito, sendo cuidadoso, né, preocupado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, como ele, a Catarina de Aragão, né, sua mulher, tinha apenas uma filha. Aliás, tiveram uma filha apenas, né, e o monarca temia pela falta de um herdeiro masculino que o sucedesse. Então, ansioso, ele tentou resolver o problema e pediu permissão ao Papa para se dissociar, alegando que o casamento era ilícito, segundo a lei eclesiástica, o que não foi concedido. Então, curioso, né? A Catarina de Aragão era cunhada dele, né? Casada com seu irmão mais velho, o irmão dele morreu e aí ele casou-se com ela e isso aí já era contra a lei eclesiástica vigente, mas ele não ligou para isso a princípio, só apenas depois que veio o problema da falta de filhos homens do casamento dele com a Catarina, foi que ele começou a se preocupar com isso daí. Né? Era muito importante para os reis da época deixarem uma descendência masculina para poder dar sequência à dinastia, né? Deixar um filho homem para herdar o trono. Então esse aí é o primeiro exemplo de fé às avessas, né? Como é que ele é um sujeito, ele denota muita ansiedade, né? E ele vai agindo assim, metendo os pés pelas mãos em tudo. Né? Então ele é precipitado no casamento, aí ele casa e depois ele vê que aquilo não dá certo, ele quer mudar de qualquer maneira e então ele vai agindo dessa forma, né? Segundo, adultério, né? Mateus 5,32 é um outro, né? Quer dizer, que fé que ele defende, né? Então ele não defende o matrimônio, na verdade ele peca contra o matrimônio no adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, né, ou de adultério, né, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, além de ter outras amantes, né, Henrique VIII se apaixonou por Ana Bolena, dama de companhia da rainha, que se casou, que se recusou a ser apenas amante do rei, de forma que só o aceitaria se ele a fizesse rainha. Então aí ele acrescenta as suas confusões, o adultério, né? Então ele tinha várias amantes, né? Isso era comum dos reis, dos monarcas daquela época, e às vezes isso aí era mais feito de forma escondida, às vezes era mais notório. E no caso da Ana Bolena era um caso assim que toda a corte sabia. Era uma coisa, você imagina, né? Um negócio detestável, né? Vamos lá, continuando aqui com o nosso defensor da fé às avessas, né? Ele tinha também a questão da arrogância. Abacuque 2, 4 e 5. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então olha esse texto aí importante, né? Que Lutero usou como escudo da reforma, está nesse trecho aí de Abacuque. Né?
Continuando, verso 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Então, isso aí fala muito das ambições daqueles reis daquela época, né? Então, ele, junto com o rei da França, eles disputavam quem seria o rei mais importante da Europa. E todos os outros reinos, a grande ambição deles era que reduzir os outros reinos à vassalagem, né? Ficar todo mundo embaixo do cetro deles. Então aparece um pouco disso aí, desse pecado da arrogância para a qual Abacuque 2:5 alerta, né? Voltando aqui ao nosso livro, então Henrique VIII se autoproclamou cabeça supremo da Igreja da Inglaterra. Rompeu com a Igreja Católica, usando seu novo poder para anular o próprio casamento e se casar com Ana Bolena. Então, parêntese aí, ele, já que a questão, o que impedia ele de conseguir o que ele queria era a autoridade da Igreja Católica sobre a Inglaterra, então o que ele faz? Ele vai e fala, não, o cabeça da Igreja da Inglaterra, né? Quem manda na Igreja da Inglaterra é o rei, eu sou o rei, então eu sou o cabeça da Igreja. Então isso aí já vem de um erro anterior, né? Porque o próprio catolicismo romano tinha dado margem para isso aí, uma vez que eles defendiam que o cabeça da Igreja era o Papa. Então você veja o problema. Se o cabeça da Igreja não é o próprio Deus Filho, conforme a Bíblia expressa claramente, se é um homem, então os homens podem começar a brigar entre si para decidir quem que vai ter essa autoridade no final. Né? E está aí um resultado. Vamos ver mais sobre o nosso defensor da fé às avessas, né? O problema do suborno. Então a lista ali vai até o quinto, né? Você que está aí com o livro. E o quarto é o suborno. Deuteronômio 16, 19. 18 e 19 eu coloquei aqui. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais. Então, o que Moisés está falando, é Moisés quem está falando com o povo de Israel, ou o próprio Deus transmitindo através de Moisés ao povo de Israel, que era para que eles seguissem isso aí, né? Terem os olhos no Senhor e fazer o que fosse bom e reto aos olhos de Deus, né? Naquela terra que eles estavam entrando a possuir, para que lance fora a teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. E o que acontecia em relação a Henrique VIII? Ele jogava por terra tudo isso daí, né? Porque ele não fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Aliás, o que era bom era extremamente relativo. O que era bom era o que interessava a ele, ou o que interessava aos poderosos, que pudessem beneficiar ele. Então era o que a gente chama de politicagem, né? Aqui presente nesse rei que o Papa lá falou que era um defensor da fé. Né? Que defensor, hein? Então, ao se tornar, a leitura do nosso livro aqui, né? Ao se tornar cabeça da igreja, Henrique VIII se apossou das terras da Igreja Católica, desfazendo os mosteiros que ali ficavam, e as entregou aos nobres ingleses para que apoiassem a sua causa. Então ele usou o seu poder contra a Igreja Católica em questão, né? E ele se apoderou, roubou a Igreja mesmo, né? E ele usou isso aí como moeda de troca para quem estivesse disposto a apoiá-lo ali. Então é sempre assim, né? Então os políticos, para agirem, eles precisam ganhar apoio de outros e também de pessoas poderosas, né?
e é aquela velha troca, né? O quanto que eu levo, né? O que eu tiro de benefício para mim se eu fizer isso que você quer, ou se eu deixar você fazer isso que você quer fazer. Né? A história humana não mudou muito. Vamos lá para a última do nosso grande defensor da fé, às avessas, né? O assassinato. Puxa, mas até assassinato, né? Tranquilamente, né? O Henrique VIII, né? Os reis ali, os regentes ali que eram totalitários daquela época, né? Eles, você contrariava, eles mandavam matar. Né? Então, Êxodo 23, verso 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Eu falei sobre mandar matar, não era, né, mandar matar assim com essa simplicidade toda, mas facilmente se podia fazer com que o inocente fosse considerado culpado. Né? Então a lei era a própria vontade do rei. Né? Não era bem assim, mas podia se fazer com que as coisas se acomodassem à vontade do rei. Né? Então, na busca de consolidar seu poder, o rei assassinou opositores, como seu amigo pessoal, Thomas More, que era um conselheiro dele. Né? O Thomas More era um católico, né? Bastante temente. Era um católico sério, né? Não era um católico assim como o Henrique VIII. Mas a questão é a seguinte: agora o Henrique VIII rompeu com o catolicismo e Thomas More não. Né? Então Thomas More, que antes era um conselheiro, era alguém de confiança, um apoiador, passou a ser uma pedra no sapato. O que ele manda fazer então? Traição, é um traidor. Execute ele. Né? E até a própria Ana Bolena, né? Porque depois ele queria também se livrar daquele casamento. Né? E eu não estou bem lembrado se a questão foi também que não teve um filho homem, né? Mas enfim, ele quis se livrar do casamento com Ana Bolena, e aí em algum momento ali ele acusou ela de adultério, né? Com a finalidade de casar novamente. É isso mesmo, aqui no final aparece, pois ela não lhe dera nenhum herdeiro homem. Né? Às vezes eu não lembro o que eu li aqui ou o que eu li em outro lugar. Então tá aí, você pode confirmar aí no seu livro, certo? Concluímos a nossa... Vou voltar aqui. Henrique VIII fez flexível toda a moral e autoridade em favor de si mesmo. Será que nós estamos flexibilizando a fé e a moral em prol do nosso próprio benefício? Então, numa perspectiva menor, obviamente, a gente pode também fazer. Nós podemos ser, né? Deus me livre, mas a gente pode ser um exemplo de fé às avessas, né? Que nós não sejamos dessa forma, né? 1 Timóteo 6, 3, conselho de Paulo a Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te, né, dos tais. Então tá aí. Na mente deturpada desses homens aí e dessa sociedade, eles estava tudo bem para eles, né? Inclusive a igreja, nesses moldes aqui, né? A igreja de Henrique, porque Henrique VIII, o que ele fez? Ele fundou, né? Eu não falei até agora, mas ele acaba fundando, né, com essa separação do catolicismo romano, ele funda a igreja, então, chamada Igreja Anglicana, na Inglaterra. Né? E aqui a gente está estudando Reforma e Reformadores. Então, o que é essa igreja? Porque essa igreja é a igreja onde esse cara é o cabeça. Né? E o que isso aí tem a ver com a reforma? O que acontece, gente, é que havia muitos cristãos sérios na Inglaterra. Né? Nós não podemos, de jeito nenhum, pensar que todos os cristãos na Inglaterra tinham a mente de Henrique VIII, de forma alguma.
era a época da Reforma, tinha muitos cristãos ali lendo as obras de Lutero, relendo a Bíblia agora a partir do prisma evangélico, né, e não mais da tradição católica romana, permitindo que a Escritura interpretasse a Escritura, né, e não os decretos papais ou as reuniões da igreja, os chamados sínodos, né, da igreja. Não, vamos à Escritura. Então, esses cristãos ingleses, eles ficaram muito decepcionados, né? Apesar que eles acharam bom a separação com a Igreja Católica, não era essa igreja que eles queriam, né? E daqui vai sair coisa boa, coisa interessante para a gente que nós vamos ver mais para frente, ok? Indo aí, né, os 5 solas da Reforma, isso aí é o âmago da Reforma, então sempre vale a pena lembrar, né? Sola gratia, somente a graça. Então isso ainda não podia ser visto naquela igreja que só trocou o Papa pelo Henrique VIII. Então isso aí não podia ser visto ainda. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Né? Nada disso. Solo Cristo, solus Cristo, solo Christus, né? Somente Cristo. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Talvez o ponto comece aqui pelo ponto final, né? Soli Deo glória, porque aonde o Henrique VIII ofendeu mais duramente ao Senhor foi na sua glória. Né? Ele roubou a glória pertencente a Deus. O que adianta ele tirar a coroa da igreja do Papa e colocar na própria cabeça? Então, isso daí foi uma coisa que despertou a reforma na Inglaterra. Em segundo lugar, glória somente a quem? Então, continuando aí com o nosso livro, uma das principais bandeiras da reforma, o Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus, fruto da crítica à veneração das relíquias e dos santos por parte da Igreja Católica. Soli Deo Gloria resgata os 2 primeiros mandamentos. Êxodo 20, versos 3 a 6. Então, é o que eu acabei de ler, né? Então, a autoproclamação de Henrique VIII se deu por meio de uma coisa chamada Ato de Supremacia, que aconteceu em 1534, no qual ele rompeu com a Igreja Católica e também usurpou a glória de Deus, tomando-a para si conforme o texto desse documento. Então, esse aí foi o documento, esse chamado Ato de Supremacia, foi o documento que dizia que o cabeça da igreja na Inglaterra não era mais o Papa, mas era o rei da Inglaterra. Então, esse aí é o chamado ato de supremacia. Então, esse ato aí, né, como eles já tinham naquela época, né, tinha um parlamento lá inglês, era passado pelo parlamento, o parlamento votava, né? Isso era no tempo ainda do absolutismo, então quem tinha poder para valer mesmo era o rei. Né? Então o pessoal, bem dizer ali, praticamente somente carimbaram o que o Henrique VIII queria. O texto de Êxodo aí, né? Então aqui na questão de que glória somente a quem? Então o Henrique VIII ele feriu a glória de Deus e o texto aí de Êxodo 23 até 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, no primeiro momento, você pode até olhar e falar, mas né, o anglicanismo ele rompeu com esse problema aí o que está definido aí é a idolatria, né? A adoração às imagens e o culto às imagens, né? E num determinado ponto,
né, o rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católico-Romana, pôs fim a isso daí. Só que, em termos assim mais profundos, não, porque o Henrique VIII queria, né, ser visto como senhor da Igreja, né? Ele queria mandar e desmandar na Igreja, e indiretamente as pessoas estariam assim como que servindo a ele, né? Aí é que está o desvio. Então ele usurpou o lugar de Deus, né? Então ele usurpou o lugar de Deus. E aí os textos base para isso, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então Efésios 5, 23 está tratando dessa questão, quem que é o cabeça da igreja? Então isso aí, como, né, nós acabamos de falar, isso aí já era um erro católico romano, em colocar o Papa, né? Vocês lembram que a gente falou, né? Quem que era o Papa, né? A ideia construída lá na época do Leão I, né? O considerado, né? Alguns consideram como o primeiro Papa. Então, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Ele tem as chaves da igreja, e aí eles vão construindo assim, pedra por pedra, eles foram fazendo assim, né? Até chegar ao consenso, né, colocado artificialmente, de que o Papa, o líder da igreja, era o cabeça da igreja. É claro que para chegar a isso você tem que cada vez mais afastar as pessoas das escrituras, né? A hora que as escrituras voltaram, né, um ponto fundamental da reforma protestante foi voltar a palavra de Deus às mãos do povo. Aí o povo vai pegar a sua Bíblia, vai ler e vai descobrir um texto como esse de Efésios aí, e ver que quem é o cabeça da igreja é o próprio Cristo, que é o salvador dela, né? Efésios 1, 22 a 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então isso aí está falando com mais. O Pai fez o Filho cabeça da sua igreja. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, tudo isso aí são os textos fundamentais para nós, né? Então, aqui o Henrique VIII ele usurpou o lugar de Deus, né? O rei decretou: o rei, nosso soberano Senhor, seus herdeiros e sucessores, reis desse reino, devem ser tomados, aceitos e reputados como o único cabeça supremo na terra da Igreja da Inglaterra. Então isso aí usurpou o lugar de Deus, está aí no seu livro, né? O que o Henrique VIII fez, né, nesse ponto? Ele usurpou o lugar de Deus, declarando-se a si mesmo como cabeça da igreja na Inglaterra. Continuando ali no livro, então, apenas Jesus é o cabeça da igreja, né? Efésios 5, 23, esse texto aí que nós lemos, independente de onde ela se encontre. Então não importa, o Henrique VIII é só o cabeça da igreja, só que é só na Inglaterra, não importa, em qualquer lugar. A igreja do Senhor ela é universal, né? Em todos os lugares. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça dela. Continuando, né? Pois Deus o colocou sobre todas as coisas, Efésios 1, 22, né? 23 que a gente viu aí. Jesus é o resplendor da glória de Deus, Hebreus 1, 3 também que nós acabamos de ler. E ao tentar usurpar o lugar de Jesus como Senhor da igreja, Henrique VIII afrontou a glória de Deus. Assim como a Igreja Católica exalta o Papa como chefe da Igreja, Henrique VIII colocou a figura do rei no lugar do Papa, deixando Deus de lado. Então não adianta, você troca um pelo outro, né? Você continua só no mesmo erro. Então tá aí, usurpou o lugar.
Em segundo, ele usurpou a honra de Deus, né? Dentro do glória somente a quem, né? Usurpou a honra de Deus. Então, o rei decretou. Tudo isso aqui, gente, que eu estou lendo no livro, né? O rei decretou aí, que você tem aí também, é parte daquele documento chamado Ato de Supremacia, lá de 1534, que ele fez, né, com a ajuda lá do... depois eu vou comentar, né, quem foi que ajudou ele nisso aqui. Que depois acabou tomando outro rumo também, né? Então vamos lá. O rei decretou. O rei deve ter e desfrutar todas as honras, dignidades, preeminências, jurisdições, privilégios, autoridades, imunidades, lucros e mercadorias para a referida dignidade do cabeça supremo da mesma igreja. Que igreja? A igreja da Inglaterra, né? A igreja chamada Igreja Anglicana. Então ele já era o todo-poderoso monarca, ele também queria todas as riquezas. O que ele quer aqui, gente? Ele quer todas as riquezas da igreja. Então, assim, por que essa divisão, essa separação foi muito... teve muita briga aqui? Porque a igreja, de repente, a Igreja Católica Romana perdeu tudo que ela tinha na Inglaterra, né? Então, olha o jogo de poder aqui. Papa, eu quero me divorciar da Catarina de Aragão. O Papa vira e fala assim, você está louco? Né? Ela é filha dos reis católicos, né? Que eram os reis da Espanha. Eu não vou comprar uma briga dessa por tua causa de jeito nenhum. Ah, não vai fazer o que eu quero? Então tá bom, você não manda mais na igreja aqui, a igreja aqui é minha. Então era esse, né, trocando em miúdos, era isso aí, era disso que se tratava, né? Continuando aí nosso livro, né, toda a grandeza, o poder, a honra, a glória e a majestade pertencem a Deus. Crônicas, 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E aí você pergunta, né? Se esse texto está na Bíblia, como é que eles puderam fazer esse ato de supremacia? Indo contra isso daí, né? Então, deixo a resposta, né, para vocês aí. Continuando, assim como acontecia com as relíquias e santos católicos, os quais eram creditados por milagres e exaltados por dádivas que apenas Deus concede. Então, por que as pessoas prestavam esse tipo de adoração aos ídolos? Porque esperavam alguma graça proveniente daquela imagem, né, daquele santo. Atos 17:25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aqui a ideia é assim, né? Os homens não precisam fazer imagens para utilizar no seu culto a Deus, né? Não precisam. E nem tampouco colocar uma entronização assim humana, né? Então vamos aqui exaltar esse líder cristão, porque não, nada disso, né? Esse sujeito aí é alguém de carne e osso e ele é tão humano quanto o restante dos cristãos aí da Inglaterra ou do Brasil, enfim. Henrique VIII direcionou esses méritos ao rei ao se nomear cabeça supremo da Inglaterra. Então assim ignorava-se que Deus está acima de todas as coisas. Salmo 97:9. Pois tu, Senhor, é o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Então a questão desses monarcas aí, que acaba sendo uma coisa muito atual também, né? Uma coisa muito pertinente à nossa atualidade aí, onde os governantes eles mandam e desmandam e, né, é problema. Ignoram que Deus está acima de todas as coisas e que a Ele deve ser dado todo o louvor e honra e glória. Apocalipse 5:13. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória
e poder para todo sempre. Então, Henrique VIII, colocando-se naquela situação, ele estava atravessando a glória de Deus, né? Atravessando o caminho da glória de Deus. Então, por isso aí, então, ele usurpou a honra, a honra de Deus. Em terceiro, ele usurpou também o poder de Deus, né? Continuando aí o ato de supremacia, o rei decretou. Ai, gente, me desculpe, mas tá bom, decretou, né? O rei decretou. O rei deve ter todo o poder e autoridade para, de tempos em tempos, visitar, reprimir, reparar, relembrar, ordenar, corrigir, restringir e emendar todos esses erros, heresias, abusos, ofensas, contendas e irregularidades, sejam quais forem. Então, ele já fazia isso aqui no âmbito civil, né? Ele já fazia tudo isso aqui. Só que agora ele vai fazer na igreja, né? E como assim, né? Ele é um cristão de péssima qualidade, né? Aliás, ele nem é cristão, mas ele quer mandar na igreja. Então, o que ele está fazendo? Ele está usurpando o poder de Deus. Continuando aí o nosso livro, né? Então, acabei de citar aí o ato de supremacia, né, de 1534, que era era uma coleção de decretos, né? Deus é a razão, continuando aqui o nosso livro, Deus é a razão, o meio e objetivo de tudo que acontece. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Toda a autoridade decorre do Senhor. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades, né? Potestades são os poderes superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, essas potestades aqui são os poderes, e aqui ele se refere a poderes humanos. Então, o rei é uma dessas potestades superiores. Só que, olhe para o versículo. Essa potestade superior, ela é absoluta? Obviamente que não. Ela está colocada ali por Deus. Então, quem é absoluto é o Senhor, né? Então, mesmo essas monarquias absolutas do passado, né, quando elas não temiam a Deus, né, nesse sentido que elas eram absolutas, né, essas distorções estão aí que a gente está estudando hoje, né? Nada pode ir contra a vontade e o poder de Deus. Isaías 14, 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então Isaías aí também no seu tempo está colocando uma questão de luta de poder, né? Isso aí na antiguidade se chamava de confronto, o confronto dos poderes. Então quem manda mais, né? O rei ou a igreja? O rei, no caso deles aqui, o rei ou o papa, né? E na distorção lá da separação do Henrique VIII da Igreja Católica Romana, é ele agora mandando em lugar do Papa, né? Então Henrique VIII, continuando aqui o nosso livro, Henrique VIII reivindicou toda a autoridade e o poder possível, tanto para reprimir como para instaurar aquilo que lhe fosse conveniente. O rei, cabeça supremo da Igreja, seria a razão e a justificativa para tudo o que fosse feito na Igreja e por meio da Igreja, usurpando o poder de Deus pelo qual vivemos. Então, uma percepção interessante aqui do autor do nosso livro foi de que não só ele ia mandar dentro da igreja, mas ele ia usar a igreja para fazer o que ele quisesse. Olha que absurdo, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Aqui o apóstolo Paulo falando lá em Atenas, né, o centro do pensamento antigo, também de onde provém o nosso pensamento ocidental, né? Então ele está falando aí, fazendo um apelo aos atenienses de que eles considerem a
a supremacia de um Deus soberano, de um Deus que é sobre todos, sobre os reis, sobre todos os homens, né? Reforma para hoje. Deus não divide a sua glória. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então isso aqui é uma coisa da antiguidade mais... Antiguidade, uma redundância aqui, antiguidade mais antiga. No tempo de Henrique VIII, ele era a própria escultura. Então ele reivindicava o poder de Deus, a sua própria pessoa aqui. Então, não somos dignos de mérito algum ou donos de qualquer autoridade, senão daquelas que o próprio Senhor nos deu. Emprego, dinheiro, família, tudo aquilo que toma o lugar do propósito de nossa vida acaba por usurpar a glória de Deus. Então Deus é o Senhor da vida de cada um de nós. Tudo o que está em nossa vida são propósitos dele mesmo. Então isso não deve tomar o lugar dele. E é muito difícil fazer essa avaliação, né? Não é uma coisa simples, a gente precisa. Nós até precisamos do senso do próprio Deus para a gente fazer isso. Sempre. Né? Caminhando para o fim, a parte final aí, né? Passar um pouquinho só do tempo hoje. Então a glória de Deus é inevitável. O que ele quer dizer aí? Que de uma forma ou de outra a glória de Deus vai se sobressair. Então, nossa leitura aí do livro. Os atos de Henrique VIII pouco acrescentam à fé protestante. Não acrescenta nada, né? Continuando. A igreja anglicana fundada por ele manteve quase toda a estrutura católica, substituindo o Papa pelo rei. Esse afastamento da Igreja Católica permitiu que reformadores como Thomas Cranmer ocupassem lugar de influência na Inglaterra e garantiu que uma Bíblia em inglês fosse posta em cada igreja do reino. Então, esse Thomas Cranmer aí, ele foi um sujeito bastante interessante, né? Ele é alguém do mundo político, né? Ele foi um embaixador. Então ele era alguém que servia à corte do Henrique VIII, mas com aquela confusão, né, de capturar a autoridade da igreja, né, de pegar a igreja da Inglaterra para a Inglaterra mesmo. Isso até é uma coisa nacionalista, né? Ele foi e nomeou Thomas Cranmer para ser o arcebispo da Cantuária, né, lá de Canterbury, que era o cargo mais importante da igreja, até nos tempos da Igreja Católica. Quando era ainda a Igreja Católica na Inglaterra, esse era o posto mais importante que havia lá. Só que agora a Igreja da Inglaterra não era mais católica, né? E agora quem ocupava essa posição era o Thomas Cranmer. O que acontece é uma coisa interessante, que é a seguinte: o Thomas Cranmer ele era alguém que servia, né? Servia fielmente o rei da Inglaterra, só que na hora que ele é investido desse cargo, ele começa a levar isso a sério. E ele começa a fazer, né, aí meio assim, contra os absurdos do Henrique. E uma dessas coisas que ele fez foi, né, essa coisa que ele já começa a ir mais em direção à reforma protestante, é essa de colocar uma Bíblia uma Bíblia em inglês, né? Uma Bíblia em inglês. Vocês lembram lá atrás, quando a gente começou a estudar o livro, né, quem que tinha essa questão de ter uma Bíblia em inglês? John Wycliffe, né? John Wycliffe, estrela d'alva da Reforma. Nosso povo precisa ter uma Bíblia na sua língua. Então, olha aí, ó, passado um século depois, né? Mais de um século, isso aí está acontecendo. Continuando aí nossa leitura, né? Felizmente a Reforma Protestante não foi um feito de homens, mas do agir de Deus por meio de servos fiéis. E aí você pensa, né? Puxa, no meio de uma confusão dessa, né, a Reforma acabou abrindo lugar ali
e prosperando numa certa medida, né? Nós vamos ver que teve problemas depois, mas o que fala o título aí, né? A glória de Deus é inevitável. Então, após a morte de Henrique VIII, a fé na Inglaterra pôde ser realmente reformada. O seu filho, Eduardo VI, fruto do terceiro casamento de Henrique VIII, assumiu o trono com apenas 10 anos de idade, sob a tutela de regentes protestantes. Então, esse filho dele já é protestante porque a mãe do Eduardo VI era, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela era de uma família protestante lá da corte inglesa, então já tinha influência protestante ali. E você pode pensar assim, nossa, como é que será que eles eram, né? Bom, a questão é a seguinte, o Eduardo VI foi criado, naquela época os filhos eram criados por tutores, né? E aparentemente esse Eduardo teve a felicidade de ser criado por tutores que eram reformados de verdade. A pena foi que o Eduardo VI viveu pouco tempo, né? Mas já deu para dar um fôlego para a reforma na Inglaterra. E foi nessa época do reinado de Henrique VIII, ou melhor dizendo, do Eduardo IV, né? Eduardo IV, não VI, Eduardo IV, que o Thomas Cranmer ele pôde escrever o livro de oração comum, que aí isso aí reestruturou a liturgia na Igreja da Inglaterra nos moldes protestantes, né? Colocou aquele culto mais focado nas Escrituras, né? O culto anglicano é um culto bem assim litúrgico, né? Eles pegam muito aquela beleza da liturgia católica romana, só que com uma teologia reformada, né? Depois os puritanos também não vão gostar disso daí, eles vão levar a reforma mais para frente ainda, né? Eduardo IV morreu cedo e a filha da Catarina de Aragão, Maria Sanguinária, subiu ao trono com o propósito de restaurar o catolicismo no país. Estou fazendo a leitura do livro aqui, tá, irmãos? Então, Maria Sanguinária, que a gente já leu, falei sobre ela semana passada, quando nós falamos do John Knox, né? Retomando aí. Porém, a perseguição por Maria Sanguinária e o martírio de líderes protestantes, como o próprio Thomas Cranmer, então Thomas Cranmer foi morto na perseguição da Maria Sanguinária, né? A Bloody Mary, que chamavam ela, fizeram com que o povo inglês rejeitasse o catolicismo. É mais uma coisa interessante, fazer uma pausa aqui. Henrique VIII rompe com o catolicismo. Ele faz isso para se separar da sua esposa católica. Ele morre, sobe ao trono o filho dele, né? Tanto era aquela coisa para ter um filho homem reinando. O filho homem reina, mas reina pouco, adoece e morre. Quem que pega o trono? A filha mulher. Então você vê que acaba tendo essa coisa, né? Quem que é a grande personagem que marca a história da Inglaterra? A história da Inglaterra é marcada por reis e rainhas. Só que dessa época para cá, toda vez que a gente falar em trono em inglês, a gente vai lembrar de quem? Das rainhas. Né? Essa aí é a Elizabeth II, gente. Né? A Elizabeth I está aqui nesse período. Então olha só que coisa. Né? Então, é engraçado, né? Eles ali se gastando tanto para ter um descendente homem, né? No final, a Maria Sanguinária toma o trono. Ela é ultracatólica, né? Ela não é só católica, não. Ela é ultracatólica, né? Então ela quis desmanchar todas os tropeços do pai. O que ela consegue com isso, né? Com essa perseguição cruenta que ela colocou sobre os cristãos reformados na Inglaterra? Ela conseguiu com que a Inglaterra odiasse o catolicismo. Né? Até hoje o catolicismo nunca mais voltou para o Reino Unido. Né? Até hoje o catolicismo lá é uma religião pequenininha, sem importância, sem relevância nenhuma. Por quê? Graças à ultracatólica Maria Sanguinária, que matou, dizem que em torno de 800 cristãos ingleses que eram cidadãos ingleses da melhor qualidade. Para que serviu isso? Serviu para que o povo inglês tomasse ranço daquilo. Né?
Gente, então é assim, né? Com a morte de Maria Sanguinária, graças a Deus ela morreu logo, né? Subiu ao trono Elizabeth I, né? Que era filha da Ana Bolena, né? Daquela lá que ele casou depois, né? Que ele também armou para que ela fosse morta, né? E aí ela assumiu e a reforma protestante se consolidou com a promulgação dos 39 artigos da religião de 1563. Então esses 39 artigos da religião anglicana aí é um livro bem famoso, né? Contrapondo aquele livro lá do Henrique VIII, né? Então esse aqui é um livro, a gente lê ele, a gente vê muita coisa ali que a gente lê com prazer, que a gente concorda, né? Então esse livro aí definiu a doutrina anglicana como reformada, né? Elizabeth I reiterou o ato de supremacia, né? Porque a Maria Sanguinária tinha derrubado o ato de supremacia, que era aquele ato que a gente leu há pouco aí, que tinha umas coisas ridículas e tinha mesmo, e era um absurdo aquilo. Só que aquilo ali foi importante num certo sentido, porque foi o rompimento da Inglaterra com a Igreja católica. E a Elizabeth I, então, ela reitera esse ato, mas ela reforma esse ato aí, né? E ela tira alguns absurdos que tinha ali, e aí a Inglaterra pôde ter uma igreja com mais saúde, né? Uma igreja mais próxima às escrituras, né? Só que manteve aquele problema, né? Vou continuar a leitura aqui, né? Foi revogado por Maria Sanguinária. A Maria Sanguinária, como eu disse, tinha derrubado o ato de supremacia e agora aquilo lá tinha deixado de valer na época do Thomas Cranmer e do Eduardo, e agora com a entronização da Elizabeth I, ela retorna ao ato de supremacia, só que agora é remodelado de uma forma menos não escandalosa como era na época do pai dela. Então os monarcas da Inglaterra tinham o título de governador da Igreja da Inglaterra, né? Até hoje tem, só que hoje eles não têm nada a ver com aquilo que o Henrique VIII representava na época dele lá. Bom, nosso tempo hoje, extrapolei um pouco aí, me perdoem, né? Mas vamos concluir. Então, mesmo diante dos interesses pessoais de Henrique VIII e toda a briga política que envolveu a reforma protestante na Inglaterra, o processo de reforma se concluiu no país por meio de diversas pessoas e conforme a soberania de Deus. É impossível destituir o controle e a vontade de Deus. Isso é muito interessante, né? Porque ali os reis eram destituídos e morriam, os arcebispos eram mortos, mas nada disso anulava, nada disso destituía o controle e a vontade de Deus. De modo que toda a glória, independente do que façamos, será sempre de Deus. A questão fundamental é se participaremos de sua glória ou não. Bem interessante essa conclusão, então. O Henrique VIII fez o que fez ali. De que lado ele ficou da glória de Deus? Ele ficou contrário, né? Então por isso que ele é nosso exemplo às avessas. Então nós devemos olhar para o que ele fez e fazer e buscar o contrário, né? Daniel 4:35 e todos. Esse texto aí é muito interessante, né? Aquele texto do orgulho de Nabucodonosor, né? Que ele estava se exaltando a ponto de se achar um Deus, né? E aí Deus revela para ele que ele estava chegando no limite ali, o Senhor, da paciência de Deus com ele. E Daniel avisa para ele, fala assim, a questão é a seguinte, Deus está te ameaçando, né? E se você não parar com isso, você vai perder a sua sanidade mental, você vai ficar louco, né? Leia depois Daniel 4, né? É um recado, né, a todos os governantes aí que deixam o poder subir a cabeça. Bom, tudo isso aí, né,
Nabucodonosor teve um final feliz, essa loucura dele passou e depois ele reconheceu a majestade de Deus, né? E aí ele está fazendo esse aviso aí para as pessoas, né? Para o povo. Então ele fala: e todos os moradores da terra são repultados por nada, e segundo a sua vontade, ele, né, está falando de Deus aqui, opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga: o que fazes? Né? Então, como que Nabucodonosor chegou a essa conclusão aí? Depois que Deus teve que humilhá-lo e mostrar para ele quem mandava. Né? Conclusão rapidamente: queiramos ou não, a glória é somente a Deus. Hoje, boa parte do ato de supremacia foi revogado pelo parlamento inglês, restando ao rei, ou à rainha no caso, né, da Inglaterra apenas a responsabilidade de moderação da ordem eclesiástica da Igreja Anglicana, bem como a correção de erros e heresias. Gente, assim, cada um tem uma opinião, mas num certo sentido, não sei. Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim, né? Às vezes a gente vê tantos absurdos na igreja que até a gente olha com um certo valor para isso daí. Enfim. Enquanto isso, a fé protestante se desenvolveu na Inglaterra e alcançou o mundo a partir a partir da Inglaterra, pela graça de Deus e para a glória de Deus, conforme as Escrituras. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. A gente gosta de pensar isso no contexto de vinda do reino de Deus, mas nós devemos levar em consideração que o grande mandato do Senhor Jesus lá no final do Evangelho, o ide por todo mundo, né? Coloca isso daí. Né? O Evangelho alcança os povos e a glória de Deus, ainda não no sentido total, mas pelo menos no sentido assim, no sentido de benefício à vida das pessoas, no sentido de melhorar, né, as pessoas que vivem no temor do Senhor, vivem a felicidade, né, vivem a alegria, e no sentido assim coletivo, né, dos países tendo temor a Deus, isso é benéfico aos povos. Então só lhe deu glória. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.